Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 18. 18, 20. Fundir-se no querer divino. 18, 12. Fundir-se no querer divino é o ato maior e o que mais honra ao nosso Criador. Estava, segundo o meu costume, fundindo-me no santo querer divino, para logo fazer minha adoração a meu crucificado bem. E como mais de uma vez, enquanto estava fazendo meus atos no querer divino, no querer supremo, tinha me surpreendido o sonho, o que antes jamais me acontecia. Por isso, não havendo cumprido o nem feito a adoração, disse entre mim: primeiro faço a adoração ao crucificado. E se não me surpreende o sono, me fundirei no querer divino para fazer meus acostumados atos. Mas enquanto isso pensava, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, colocando seu rosto junto ao meu, me disse: minha filha, quero que primeiro te fundas em meu querer, que venhas diante a majestade suprema para reordenar todas as vontades humanas na vontade de seu Criador, para reparar com minha mesma vontade todos os atos da vontade das criaturas postas à minha. Vontade saiu de nós para divinizar a criatura, e vontade queremos, e quando esta vontade é rejeitada por elas para fazer a própria, é a ofensa mais direta ao Criador, é o desconhecer todos os bens da criação e afastar-se de sua semelhança. E te parece pouco que tu, fundindo-te em minha vontade, tomes como em teu regaço toda esta vontade minha, que se bem que seja uma, a cada criatura leva seu ato divinizador, e tu,
Reunindo-os todos juntos, estes atos de minha vontade me traz ante a majestade suprema para correspondê-los com a tua junto à minha, com teu amor refazendo todos os atos opostos das criaturas e tomando esta minha mesma vontade que surpreende de novo as criaturas com atos mais repetidos, a fim de que a conheçam, a recebam nelas como ato primeiro, a amem e cumpram em tudo essa santa vontade, a adoração a minhas chagas, mais de uma me faz, mas devolver os direitos à minha vontade, como ato primeiro que fiz para o homem, não me faz nenhum. Por isso, cabe a você que tem uma missão especial em minha vontade fazê-lo. E se enquanto isso o sono te surpreender, nosso Pai Celestial olhará para você com amor ao vê-lo dormir em seus braços, ao, ao vê-la dormir em seus braços, vendo sua pequena filha que ainda dorme, tem em seu pequeno colo todos os atos de sua vontade para repará-los. Corresponder-lhes em amor e dar a cada ato de nossa vontade a honra, a soberania e o direito que lhe convém. Por isso, primeiro cumpre o teu dever e depois, se puderes, farás também a adoração às minhas chagas. Sejam sempre dadas graças a Jesus esta noite, por sua bondade, fiz uma coisa e outra. Quem é chamado como cabeça de uma missão deve conter todos os bens pertencentes àquela missão para comunicá-los aos demais. É costume da sabedoria eterna estabelecer os atos da criatura para dar cumprimento ao bem que quer fazer nela. Estava fundindo-me segundo meu costume no santo querer divino, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, estreitou-me toda a si e se pôs em atitude de me dar uma lição e de me corrigir, e me disse: minha filha, se atenta em fazer teus atos em minha vontade. Tu deves saber que quem é chamado como cabeça de uma missão, quanto mais encerra o bem pertencente a essa missão, tanto mais poderá comunicar aos demais. Esses bens serão como tantas sementes que emprestará aos demais, a fim de que quem tenha a fortuna de querer adquirir estes germes se torne possuidor da colheita destas sementes. Isto aconteceu em Adão, que, sendo o primeiro homem, foi constituído chefe de todas as gerações, e sendo ele a cabeça, se tornava necessário que possuísse os germes para poder dar aos outros o que é necessário para o desenvolvimento da vida humana. Se em seguida esses germes foram aumentados, explicados, mais conhecidos de acordo com a boa vontade das gerações seguintes, pela capacidade e aplicação que fizeram sobre aqueles mesmos germes. Mas Adão os tinha todos em si. E se pode dizer que tudo vem dele, assim que se pode dizer que, ao ser criado por Deus, foi dotado de todas as ciências, o que os demais aprendem
com tanta fadiga, ele possuía-o como dom de maneira surpreendente, assim que possuía o conhecimento de todas as coisas desta terra. Tinha a ciência de todas as plantas, de todas as ervas, e a virtude que cada uma delas continha. Tinha a ciência de todas as espécies animais e de como devia usar deles. Tinha a ciência da música, do canto, da escrita, da medicina, em suma, de tudo. E se as gerações possuem cada uma sua ciência especial, Adão possuía-as todas. Vê então que quem deve ser cabeça é necessário que encerre em si todo o bem que deve participar aos demais. Assim é de ti, minha filha, como te chamei como cabeça de uma missão especial, mais que a novo Adão, e não se trata das ciências humanas, mas das ciências, que é a minha vontade, ciência toda do céu. Quero que feches em ti todos os germes que a minha vontade contém, e por quanto mais atos faças nela, e por quanto mais conhecimentos adquirires, tanto mais raios de luz porás ao sol da minha vontade, e assim, havendo maior plenitude de luz, mais se poderá difundir para bem das gerações, de modo que, tocadas pela plenitude da luz, poderão conhecer com mais clareza o bem que contém a minha vontade, o que significa viver nela e o grande bem com o qual ficam enriquecidas. Acontecerá como acontece com o sol, que, como possui tanta plenitude de luz, pode, com facilidade, tomar como num punho a toda a terra, aquecê-la, iluminá-la e fecundá-la, de modo que todos podem conhecer, quem mais, quem menos, o bem que faz, com levar a sua luz a todos. Mas se o sol, no alto de sua esfera, fosse pobre de luz, não poderia a luz que desce ao baixo iluminar plenamente toda a terra, no máximo a uma pequena parte da terra, que girasse mais próximo ao sol. E se ao sol, que devia iluminar naturalmente a terra, dei tal plenitude de luz para o bem de todas as gerações, muito mais quero encher de plenitude de luz o sol da minha vontade, que deve iluminar as almas, aquecê-las e nelas pôr a fecundidade do germe da santidade divina. Agora, assim como eu escolhi Adão como cabeça, assim como eu escolhi um ponto do céu onde fixar o centro do sol que devia iluminar a terra, assim te escolhi a ti como centro do sol de minha vontade, e deve ser tanta a plenitude da luz que todos poderão gozar e ser investidos por esta luz, e fazê-la cada um como coisa própria. Por isso são necessários teus atos completos em minha vontade, e os conhecimentos que eu te vou manifestando para formar a plenitude desta luz. É costume da sabedoria eterna estabelecer os atos da criatura para dar cumprimento ao bem que quer fazer a ela. Isto aconteceu para que viesse à terra a redenção do Verbo eterno. Se necessitou
o curso de 4.000 anos, e para este intervalo de tempo estava estabelecido todos os atos que as criaturas deviam fazer para dispor-se a merecer o grande bem da redenção e todas as graças e conhecimentos que a Suprema Majestade devia dar para fazer conhecer o mesmo bem que devia levar o conteúdo do Verbo no meio delas. Eis porque todos os patriarcas, dos santos pais, dos profetas e de todos os bons do Antigo Testamento, os quais com seus atos deviam fazer o caminho, a escada para chegar a, ao cumprimento da redenção desejada. Mas isto não basta. Porquanto bons e santos eram seus atos, estava o muro altíssimo do pecado original, que mantinha a divisão entre eles e Deus. Eis porque foi necessário uma virgem concebida, sem mancha original, inocente, santa e enriquecida por Deus com todas as graças, a qual fez como seus todos os atos bons do curso dos 4.000 anos, cobriu-os com sua inocência, santidade e pureza, de modo que a divindade via aqueles atos através dos atos desta inocente e santa criatura, a qual não só abraçou todos os atos dos antigos, senão ela, com os seus, os superou a todos, e por isso obteve o, a descida do Verbo à terra. A todos os atos bons dos antigos sucedeu-lhes como a quem tem muito ouro e prata, mas naqueles metais preciosos não está cunhada a imagem do rei, que é o que dá o valor de moeda ao metal. E se bem por si mesma contém valor, mas não se pode chamar valor de moeda que possa correr com direito no reino. Mas suponha que esse ouro ou prata fossem adquiridos pelo rei e dando-lhes forma de moeda, cunhará sobre ela sua imagem. Então, esse ouro adquirirá o direito de moeda. Assim fez a Virgem. Sobre aqueles atos, cunhou sua inocência, sua santidade, o querer divino que ela possuía íntegro, e os apresentou todos juntos à divindade e obteve o Redentor desejado. Assim, Nossa Senhora completou todas as ações necessárias para fazer descer o Verbo à terra, mas não terminou aqui para fazer com que o Redentor tivesse seu campo de ação na terra e para fazer com que qualquer um que o quisesse pudesse servir-se desses atos como moedas para comprar-se o céu. Necessitava-se o selo da inocência, santidade e querer divino. Necessitava-se o selo do obrar do mesmo Verbo para fazer subir o homem ao céu. Se o selo da Virgem foi suficiente para me fazer descer no meio das criaturas, para fazer subir o homem era necessário o meu agir divino, e eis que por isso abracei e fiz meus todos aqueles atos, supliquei a todos, cumpri tudo e por todos pus o selo divino, a todos os atos bons, desde o primeiro até o último homem que virá à terra.
E este selo foi feito por mim com penas inauditas e com o desembolso de meu sangue. E assim dei, como rei magnânimo, a moeda a todos para comprar o céu. Tudo isto estava estabelecido pela sabedoria incriada, e nem sequer um ato podia faltar de tudo isto para vir a cumprimento a redenção. Agora, minha filha, assim como foi da redenção, assim é da minha vontade, para fazê-la conhecer e fazê-la reinar como o ato primeiro de vida na criatura. Necessita-se o cumprimento dos atos. Também você, a exemplo de minha celestial mãe e do meu, deve, em minha mesma vontade, abraçar todos os atos feitos no Antigo Testamento, os da Rainha do Céu, aqueles feitos por mim, aqueles que se fazem e que se farão por todos os bons e santos até o último dos dias. E a todos porás teu selo de correspondência, de amor, de bênção, de adoração, com a santidade e potência de minha vontade. Nada te deve escapar. Minha vontade abraça tudo, também tu deves abraçar tudo e todos, e pôr neles no primeiro lugar de honra. Todos, sobre todos os atos das criaturas, só minha vontade, ela será o teu selo, com o qual selarás a imagem da minha vontade sobre todos os atos das criaturas. Por isso, teu campo é vasto. Quero ver-te correr em minha vontade sobre todas as graças e prodígios que fiz no Antigo Testamento, para me dar tua correspondência de amor e de agradecimento nos atos dos patriarcas e profetas, para suprir seu amor. Não há ato em que não te queiras encontrar. Não me sentiria satisfeito, nem contente, se não te encontrasse em todos os atos das criaturas que se fizeram e se farão. Nem tu poderias dizer que completastes tudo em minha vontade. Te faltaria alguma coisa do verdadeiro viver em meu querer. Por isso, esteja atenta, se queres que a plenitude da luz seja suficiente para poder iluminar com o sol da minha vontade todas as nações. Quem quiser dar luz a todos, deve abraçar a todos como num só abraço, com o fazer-se vida e suplemento de tudo e de todos. Não é talvez minha vontade vida de tudo? E como esta vida vem correspondida com tantas amarguras, não é necessário, então, quem corra em todos para adoçar esta amargura, com o substituir-se como ato de vida com minha mesma vontade, por cada ato da ingrata criatura? O divino querer quer a companhia da criatura para poder enriquecê-la, instituí-la e dar-lhe a posse do bem que a faz conhecer. Sentia-me como imersa no imenso mar da suprema vontade e teria querido, como me diz, meu amável Jesus, que nada me escapasse de todos os atos que fez, faz e fará, que para Jesus são um ato só, e que eu
sempre estivesse junto com essa divina vontade para dar-lhe minha pequena correspondência de amor e de agradecimento. Teria querido ao menos fazer uma longa lista de todos os atos desta vontade suprema para admirar, louvar o que ela sabe fazer e estar sempre junto com ela, jamais deixá-la sozinha, mas, ai de mim, minha pequenez é tanta que me perco e não sei onde tomá-la para segui-la, porque onde quer que a encontro, e sempre em ato de fazer coisa surpreendente, seja nas coisas grandes, como nas mais pequenas. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: Filha do meu santo querer, quem é filha deve saber o que o pai faz, deve saber o que ele tem e deve poder dizer ao pai: o que é teu é meu. E se isso não for, significa que não há acordo entre pai e filha, ou que talvez não seja a filha legítima desse pai. Assim é, quem é verdadeira filha de minha vontade deve conhecer o que faz e os imensos bens que possui. É propriamente isto viver em meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. Ela não quer viver isolada no meio da criação, mas quer a companhia da criatura, por causa da qual, por, por causa da qual, porque a ama tanto, mantém a ordem de toda a criação e faz-se vida de cada coisa. E quando encontra a alma que lhe faz companhia nesta vida que contém em todo o universo, minha vontade jubilosa faz festa e se sente feliz, encontra a que ama e pela qual é correspondida em amor. Encontra a quem pode fazer-se conhecer o que possui e em sua felicidade narra à alma os arcanos de seu querer, seu valor e seus efeitos surpreendentes. Mas isto é nada, conforme narra seus conhecimentos, o que faz e o que é, assim lhe faz doação do que lhe manifesta, e mais que válida escritura é o mesmo conhecimento que com caracteres de luz imprimiu na alma a posse dos bens que seu conhecimento contém. Oh, como é bonito ver a santidade, a potência, a imensidão do meu querer entreter-se com a pequenez da vontade humana no ato em que lhe faz companhia. Ele quer dar sempre, não se detém jamais, quer ver a pequenez bela, rica, potente, quer tê-la sempre por perto para poder dar-lhe sempre. Não há coisa mais bela, mais graciosa, mais surpreendente ao ver-se que uma alma que procura seguir os atos da vontade de seu Criador há uma competência contínua entre eles, um amor recíproco, um dar e um receber contínuo. Oh, se tu soubesses como és rica, por quantas coisas conheces da minha vontade, tantos bens possuis. Se tu os enumerasses, te perderias e ficarias afogada neles. Por isso, seja atenta em seguir os atos de meu querer, se quiser fazer-lhe contínua companhia.
o grande bem que a alma recebe ao viver no querer supremo. Os atos feitos nele formam um orvalho celestial que cobre todas as criaturas. Estava seguindo meu costume, fundindo-me no santo querer divino, tratando por quanto a mim é possível de abraçar tudo em meu pequeno colo, para poder pôr meu pequeno te amo sobre todas as coisas, meu obrigado, minha adoração, meu te bendigo, com a potência do Fiat Supremo, para poder fazer companhia a essa suprema vontade espalhada com tanto amor na criação. Mas enquanto fazia isto, pensava entre mim: o que recebe a alma vivendo nesta atmosfera celestial da suprema vontade? Enquanto eu estava nisto, meu amável Jesus saiu de dentro de mim e, me apertando toda a ele, me disse: Minha filha, queres saber o que recebe a alma vivendo em minha vontade? Recebe a união da vontade suprema com a sua. E nesta união, minha vontade assume o trabalho de dar a paridade da sua com a vontade da alma. Assim, minha vontade é santa, é pura, é luz, e quer pôr a alma em santidade, pureza e luz. E se o trabalho da alma é o de viver em minha vontade, o trabalho da minha é dar em modo perfeito minha semelhança à vontade da alma. E por isso te quero sempre nela, para fazer com que não só te tenha na sua companhia, mas que te faça crescer à sua semelhança, e por isso te dou o alimento dos seus conhecimentos, para te fazer crescer de modo divino e com a sua perfeita semelhança, e é por isso que te quero junto, onde quer que a minha vontade opera, a fim de que te possa dar o ato de seu obrar, o valor que contém o obrar de uma vontade divina, e você possa recebê-los. E ao ouvir isto, disse: Meu amor, a tua vontade está por toda parte, assim que todos vivem nela. Porém, nem todos recebem esta semelhança. E Jesus imediatamente adicionou: E quanto a isso, minha filha, é verdade que todos vivem em minha vontade, porque não há ponto onde ela não se encontre, mas quase todos vivem nela como estranhos ou como mercenários, outros forçados, outros rebeldes. Esses tais vivem nela e não a conhecem, nem possuem seus bens. São mais usurpadores daquela mesma vida que receberam da minha vontade. Cada ato destes é um desequilíbrio que adquirem entre sua vontade e a do seu Criador, é a confirmação de sua pobreza, de suas paixões e das densas trevas das quais se enchem, de modo que são cegos para tudo o que é céu. Para chegar à paridade de minha vontade, não se pode viver como estranhos, senão como donos deve olhar todas as coisas como suas coisas, ter todo o cuidado com elas. Por isso é necessário conhecê-las para amá-las e possuí-las.
Porquanto bela e boa seja uma coisa, se não é totalmente sua, não se ama, não se estima, não se põe todo o cuidado que merece, se tem sempre um olho frio ao olhá-la e um batimento sem vida para amá-la. Em vez disso, se a coisa fosse sua, é todo olhos para olhá-la e todo coração para amá-la. A estima e chega a tanto que faz dela um ídolo para seu próprio coração. A coisa em si mesma não se fez mais bela, tal qual era, não tal qual era, é. Não sofreu nenhuma mudança. A mudança foi sofrida pela pessoa ao adquiri-la e tê-la como coisa exclusivamente sua. Eis o que recebe a alma com viver em minha vontade. A receber como sua, a possui, sente sua aura celestial, sua vida de céu, à semelhança daquele que a criou, e como vive em meu querer, se sente adornada pelos reflexos de seu Criador, e tudo sente a potência daquele, em tudo sente a potência daquele Fiat que dá vida a todas as coisas, e no oceano dos bens que possui diz: como sou feliz, a vontade de Deus é minha, e possuo e a amo. Por isso, todos os atos feitos em meu querer se difundem sobre todos, e todos tomam parte. Olha, quando tu, ao primeiro surgir do dia, dizias: surge a minha mente na vontade suprema para cobrir todas as inteligências das criaturas com tua vontade, a fim de que todas surjam nela, e eu, em nome de todas, te dou a adoração, o amor, a submissão de todas as inteligências criadas. Enquanto isto dizias, um orvalho celestial caía sobre todas as criaturas, que as cobria para levar a todas a correspondência do teu ato. Ah, como era belo ver cobertas todas as criaturas com este orvalho celestial que formava a minha vontade, do qual é símbolo o orvalho noturno que na manhã se encontra sobre todas as plantas para embelezar e fecundá-las, e as que estão por secar para impedir que se possam secar. Com seu toque celestial, parece que ponha um toque de vida para fazê-las viver. Como é encantador o orvalho da manhã, mas muito mais encantador e belo é o orvalho dos atos que forma a alma na minha vontade. E eu, no entanto, meu amor e minha vida, com todo este orvalho, as criaturas não mudam. E Jesus, se o orvalho noturno faz tanto bem às plantas, contanto que não saia, não caia sobre a lenha seca, cortada das plantas, ou sobre coisas que não contêm vida alguma, e se bem estas estejam cobertas de orvalhos e como embelezadas, mas para elas está como morto, e o sol, quanto desponta, pouco a pouco se retira. Muito mais bem faz o orvalho que faz descer minha vontade sobre as almas, desde que não estejam completamente mortas à graça. No entanto,
com a virtude vivificante que possui, se estiverem mortas, procura infundir-lhes um sopro de vida, mas todos os demais sentem, quem mais, quem menos, segundo suas disposições, os efeitos deste orvalho benéfico. O verdadeiro viver na vontade suprema é propriamente isto, que Jesus deve encontrar tudo e todos no fundo da alma e tudo deve estar com seu amor vinculado na alma. Estava fazendo em meu interior meus acostumados atos no querer supremo, abraçando toda a criação e todas as criaturas, para poder fazer meus todos os seus atos e corresponder a meu Deus, com meu pequeno amo por tudo o que tem feito na criação e pelo que deveria fazer todas as criaturas. Deveriam fazer todas as criaturas. Mas enquanto fazia isto, o pensamento disse-me: ocupo tanto tempo a fazer isto, e qual é o bem que tu fazes? Qual a glória que dás ao teu Deus? Enquanto estava nisto, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e, estendendo os seus braços, parecia que queria abraçar a todos e a tudo, e elevando-os ao alto, oferecia tudo a seu Pai Celestial. E depois disse-me: minha filha, o verdadeiro viver na vontade suprema é propriamente isto, que eu devo encontrar tudo e a todos no fundo da alma. Tudo o que minha vontade fez sair para o bem das criaturas na criação deve estar vinculado com seu amor na alma, com o viver em meu querer e com sua correspondência de amor, fica já vinculada e em posse de tudo o que minha vontade tem feito e fará, e ama como ama e sabe amar minha vontade. Portanto, estando tudo isso no verdadeiro viver nela e tendo ligado tudo a si, encontro na alma o céu estrelado, o sol resplandecente, a vastidão dos mares, as pradarias floridas, tudo encontro nela. Portanto, não é justo que a alma, saltando de coisa em coisa sobre tudo o que é meu e seu, o reconheça, sobre tudo o que é meu e seu, o reconheça, e brincando sobre todas as coisas criadas, imprima nelas meu beijo e meu pequeno te amo, sobre cada coisa, para aquele que criou tantas coisas, para fazer dom delas às criaturas, mostrando-lhes tudo isto, uma variedade de amor por quantas coisas criou. E como ama o homem, e como ama que o homem seja feliz, dando-lhe só, não só a necessária, mas ainda o supérfluo. Não só o necessário, mas ainda o supérfluo. Por isto, não é, mas isto não é tudo. Não só devo encontrar a criação toda, mas que o verdadeiro viver na minha vontade inclua a todos
e, portanto, devo encontrar na alma, como em ato, Adão santo, tal como saiu das nossas mãos criadoras, e Adão culpado, humilhado e choroso, a fim de que se vincule com ele no estado de santidade. E tomando parte nos seus atos inocentes e santos, me dê glória e faça sorrir de novo toda a criação. E tomando parte nas suas lágrimas, suspira com ele aquele Fiat rejeitado, que foi a causa de tanta ruína. Devo encontrar nela os profetas e os patriarcas, os santos pais, com todos os seus santos, e se aqueles suspiravam o Redentor, tu suspirarás o meu Fiat Supremo, como triunfo e cumprimento dos teus suspiros. Quero encontrar a minha inseparável mãe com todos os seus atos, onde meu querer fez tantos portentos, tendo nela pleno domínio. Quero encontrar-me a todo eu mesmo e todos os meus atos, em suma, quero encontrar todas as minhas coisas, tudo o que me pertence, tudo o que fez e fará minha suprema vontade, porque todas as coisas inseparáveis de mim são inseparáveis de mim, e para quem vive meu querer é justo e necessário que se tornem inseparáveis dela. Então, se eu não encontrar tudo, não se pode dizer que vive completamente em meu querer. E eu, vendo-a, não encontro todas minhas coisas nela, mas sim as vejo espalhadas fora da alma, e não posso receber sua correspondência de amor por tudo o que me pertence. Não criei, talvez, a criatura para ser um pequeno mundo e um pequeno Deus? Por isso te digo, sempre que viver em meu querer, não é conhecido ainda, não é conhecido ainda. E eu te vou ensinando agora uma coisa, agora outra, e alargo tua capacidade para fazer que entrem em ti todas as minhas coisas e tudo o que de bem fez sair minha vontade. Quero sentir e repetir por você sua correspondência de amor sobre tudo o que me pertence. Não tolero para quem vive em meu querer que não conheça todas as minhas coisas, que não a exame e possua. De outra maneira, qual seria o grande prodígio de viver em meu querer? Depois disto, meu doce Jesus fez silêncio, e eu me perdia no divino querer. Oh, como teria querido colocar sobre todas as coisas criadas meu beijo amoroso e de reconhecimento, meu pequeno te amo sobre todos os atos supremos do divino querer, para ficar eu atada a eles e eles atados a mim, para poder rodear o meu Jesus em mim com todos os atos do eterno querer. Nesse momento via o céu estrelado e meu amável Jesus continuou: Minha filha, olha o céu, que ordem, que harmonia entre as estrelas. Uma estrela não pode estar sem a outra. Estão tão ligadas entre elas que uma sustenta a outra, uma é força da outra. E se jamais for uma só estrela se afaste de seu lugar, haveria tal confusão e desordem no universo. Não haveria perigo de que tudo terminasse em ruínas. Haveria tal confusão e desordem no universo que haveria perigo de que tudo terminasse em ruínas, assim que toda a beleza do céu está
cimentado no estar cada uma em seu lugar, na união comum e na força comunicativa e atrativa que tem entre elas, que mais do que eletricidade as mantém suspensas e presas entre elas. O homem é o novo céu, é mais que céu sobre a terra. Pode-se dizer que cada criatura é uma estrela animada. O que fez o primeiro homem, Adão, até o último que virá. Tudo devia ser em comum entre eles, assim que não devia possuir só uma própria força, só sua própria força, senão a força de todos. Todos os bens deviam ser em comum entre eles. Minha vontade, mais que eletricidade, devia levar o vínculo entre eles e a comunicação de tudo o que é bom e santo, e apesar de que cada homem devia fazer seu ofício e ocupar-se em ações diversas, como todos deviam partir do ponto primeiro de minha vontade, todos deviam converter-se em luz, e portanto, um devia ser luz para o outro. Por isso, minha dor ao ver transtornado este céu das criaturas foi tão grande que é incompreensível à criatura humana. Minha vontade que une a todos e une tudo entrou. Minha vontade que une a todos e une tudo entrou a desordem, a confusão, a desunião, a debilidade e as trevas. Pobre céu das criaturas, não se conhece mais, e só o viver em meu querer reordenará de novo este céu, o fará resplandecer com nova luz. Por isso te digo que em ti quero encontrar a todos e a tudo. Minha vontade, ato primeiro de todas as criaturas, celestes e terrestres, vai levar-te a comunicar todos os atos deles, e tu ficarás presa a eles e eles a ti. Por isso, viver em meu querer encerra tudo e a todos. Portanto, seja atenta que quero dar-te a coisa maior que existe, mas quero de ti coisas grandes e suma atenção. Quem muito dá, muito quer receber. Sobre as lágrimas de Jesus e como derramou todas as lágrimas das criaturas. Viver na divina vontade significa possuí-la. Estava pensando nas lágrimas que derramou o menino Jesus e em seu nascimento, e dizia entre mim: quão amargas devem ter sido essas lágrimas, como lhes puderam agora congelar, agora queimar aquele terno rosto, porque pelo que eu sei, as lágrimas têm dois efeitos, segundo a causa pela qual são derramadas. Se a causa é por um amor, queimam e fazem dar em soluços. Se são produzidas pela dor, são geladas e fazem tremer. No meu menino real havia um intenso e infinito amor e uma dor sem fim, assim que muito lhe devem ter custado suas lágrimas. Agora, enquanto pensava nisso, meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e fez-me ver o seu rosto banhado em lágrimas, mas tantas que uma corria atrás da outra, até lhe banhar o peito e as mãos, e suspirando disse-me: minha filha, minhas lágrimas começaram desde o primeiro instante de minha concepção, no seio de minha Mãe Celestial, e duraram até meu último respiro
sobre a cruz. A vontade de meu Pai Celestial confiou-me também o trabalho das lágrimas, e devia derramar tantas de meus olhos por quantas deviam derramar todas as criaturas juntas. Assim como concebi todas suas almas em mim, assim devia derramar todas suas lágrimas de meus olhos. Vê, pois, quanto chorei de meus olhos, derramei as lágrimas que as criaturas derramaram por paixões, para que as minhas apagassem as suas paixões, e derramei as lágrimas necessárias depois do pecado, para lhes dar a dor de me ter ofendido e a convicção do mal que fizeram, preparando com minhas lágrimas o propósito de não me ofender mais. Devo derramar as lágrimas para enternecer as almas, para fazê-las compreender as penas de minha paixão, como também derramei lágrimas abundantes de amor para atrair as almas a me amar, para captar sua simpatia e seu coração, tudo para mim. Basta dizer-te que não há lágrima que brote do olho humano que não tenha derramado eu de meus olhos. Ninguém soube das minhas tantas lágrimas, dos meus tantos choros ocultos e dos meus segredos. Quantas vezes ainda como terno menino voava da terra ao céu e, encostando a minha cabecinha aos joelhos de meu Pai Celestial, chorava. Chorava e soluçava. Dizia-lhe meu pai: olha, eu nasci no mundo para lágrimas e dor. Como os meus irmãos que nascem às lágrimas e morrem em pranto. E eu amo tanto estes irmãos que quero derramar todas as suas lágrimas de meus olhos. Não quero que nenhuma me escape para dar as suas lágrimas, lágrimas de amor, de dor, de vitória, de santificação e de divinização. Quantas vezes minha querida mamãe me olhando ficava trespassada ao me ver todo banhado em pranto, e ela unia, pela dor de me ver chorar, suas lágrimas às minhas, e chorávamos juntos. Às vezes me via obrigado a esconder-me para dar desabafo ao pranto, para não trespassar seu inocente e materno coração. Outras vezes esperava que minha celestial mamãe, por necessidade, se ocupasse de seus afazeres domésticos para dar desabafo a minhas lágrimas, para poder completar o número das lágrimas de todas as criaturas. Então eu, ao ouvir isto, lhe disse: Jesus, meu amor, já que também minhas lágrimas foram derramadas por teus olhos, como também os de nosso primeiro pai Adão,
Eu quero que as derrames sobre minha alma para me dar a graça não somente de fazer tua santíssima vontade, mas de possuí-la como coisa e vontade minha. Então Jesus, sacudindo a cabeça, e do seu rosto corriam as lágrimas sobre minha pobre alma, e acrescentou: Filha de meu querer, certamente que derramei tuas lágrimas, para que, passando por meus olhos as tuas, pudesse te dar o grande dom de minha vontade, o que Adão não pôde receber com suas lágrimas, apesar de que passaram por meus olhos, podes receber tu, porque Adão, antes de que pecasse, possuía minha vontade, e com a possessão de minha vontade, na semelhança, crescestes de seu Criador, na semelhança crescente de seu Criador, e crescia tanto que formava o encanto de todo o céu e todos se sentiam honrados com sentiam-os honrados em servi-lo. Depois do pecado, perdeu a possessão de meu querer, e apesar de ter chorado sua culpa e não ter pecado mais, pôde fazer minha vontade, mas não possuí-la, porque faltava o divino ofendido, que devia formar o novo enxerto divino entre a criatura e o Criador, para poder cruzar de novo os limites das possessões do eterno querer. Este enxerto foi feito por mim, Verbo eterno, depois de 4.000 anos, e Adão, até então, havia passado aos limiares da eternidade. Mas apesar deste enxerto divino feito por mim, com lágrimas, suspiros e penas inauditas, todos se reduzem à condição de Adão depois do pecado, a só fazer minha vontade. Outros não a querem conhecer, outros se revelam a ela. Só quem vive em minha vontade eleva-se ao estado de Adão inocente, antes de cair em pecado, porque há uma grande distância entre quem faz a minha vontade e entre aqueles que a possuem. Há a distância entre Adão inocente e Adão depois do pecado. E eu, vindo à terra, devia agir como Deus, cumprir em toda a obra do homem, elevá-lo ao ponto primeiro de sua origem, dando-lhe a posse da minha vontade. E enquanto muitos se servem da minha vinda apenas como remédio para a sua salvação e, portanto, tomam a minha vontade como remédio, como força e como antídoto para não ir para o inferno, eu esperarei ainda o fim de que surjam as almas que a tomem como vida e com fazê-la conhecer tomem posse dela, e assim completarei a obra da minha vinda à terra, e terá fruto o enxerto divino, formado de novo com a criatura, e minhas lágrimas se transformarão em sorrisos celestiais e divinas para mim e para elas. São necessárias as disposições para possuir o dom do querer divino, semelhanças dele. O viver no querer supremo é
a coisa maior, é o viver vida divina, e a alma trabalha na unidade da luz eterna. Estava pensando no que está dito anteriormente, que a vontade de Deus é um dom, e por isso, como dom se possui, como coisa própria. Em troca, quem faz a vontade de Deus deve estar às ordens, deve perguntar frequentemente o que deve fazer e pedir que lhe seja dado o dom. Não para ser o dono, mas para fazer a mesma ação que Deus quer, que deve devolver o dom que tomou emprestado. Em minha mente se formavam tantas imagens e semelhanças entre quem vive no querer divino e o possui como dom, e entre quem faz a santíssima vontade de Deus, que não só não possui a plenitude do dom, e se o possui é a intervalos e em empréstimo. Eu digo agora algumas destas semelhanças. Suponhamos que tivesse uma moeda de ouro que tivesse a virtude de fazer surgir quantas moedas eu quisesse. Oh, quão rica poderia fazer-me com este dom! Ao contrário, outro recebe-o em empréstimo este dom por uma hora para realizar uma ação sua e devolvê-lo de imediato. Que diferença é entre a minha riqueza pelo dom que possuo e entre a de quem o recebe em empréstimo? Ou, se eu tivesse uma luz que não se apaga jamais, assim, de noite ou de dia, eu estou seguro. Tenho sempre o bem de ver esta luz que ninguém me pode tirar. Faz-se comigo como connatural e faz-me conhecer o bem para o fazer, faz-me conhecer o bem para o fazer e o mal para o evitar. Assim que com esta luz dada a mim, em dom, eu rio-me de todos, do mundo, do inimigo, das minhas paixões e até de mim mesma. Portanto, esta luz é para mim fonte perene de felicidade. Está desarmado e me defende. É sem voz e me ensina. É sem mãos nem pés e dirige meu caminho. E se faz de guia segura para me levar ao céu. Em troca, outra pessoa, quando sente a necessidade, deve ir pedir essa luz, pois não a tem à sua disposição. E, e habituada a não ver sempre junto com a luz, não possui o conhecimento do bem e do mal, que não tem não tem força suficiente para fazer sempre o bem e evitar o mal. Então, não possuindo a luz acesa continuamente, enquanto os enganos, perigos e caminhos sinuosos não se encontra, que diferença entre quem a possui o dom, como dom sua esta luz, e entre quem a deve ir pedir quando a necessita. Agora, enquanto minha mente se perdia em tanta semelhança, dizia entre mim: assim, viver na vontade de Deus é possuir a vontade de Deus. Isto é um dom. Portanto, se
a bondade de Deus não se agrada em dá-lo, o que pode fazer a pobre criatura? Naquele momento, o meu amável Jesus moveu-se dentro de mim, como se me apertasse toda a ele e me disse: Minha filha, é verdade que viver em meu querer é um dom, e é possuir o dom maior, mas este dom que contém valor infinito, que é moeda, que surge a cada instante, que é luz que nunca se apaga, que é sol que jamais tem ocaso, que coloca a alma em seu lugar estabelecido por Deus, na ordem divina, e, portanto, toma seu lugar de honra e de soberania na criação, não se dá senão a quem está disposto, a quem não deve fazer esbanjamento, a quem deve estimá-lo tanto e amá-lo com mais que a própria vida. É mais, deve estar pronto a sacrificar a própria vida para fazer que este dom de meu querer tenha a supremacia sobre tudo e seja tido em conta mais que a própria vida. Mas bem sua vida como um nada em comparação a ele. Por isso, primeiro quero ver que a alma quer fazer em verdade minha vontade e nunca a sua, pronta a qualquer sacrifício para fazer a minha. Em tudo o que faz, me pedir sempre, mesmo como empréstimo, o dom de meu querer. Então eu, quando vejo que nada faz sem o empréstimo do meu querer, dou como dom, porque pedindo e pedindo mais uma vez, formou o vazio na sua alma para pôr este dom celestial. E por ter se habituado a viver com o empréstimo deste alimento divino, perdeu o gosto do próprio querer. Seu paladar se enobreceu e não se adaptará aos alimentos vis do próprio eu. Portanto, vendo-se em posse do dom que ela tanto suspirava, ansiava e amava, viverá da vida daquele dom, o amará e o terá na estima que merece. Você não condenaria um homem que enche de efeitos pueril a uma criança só para que estivesse um pouco em sua companhia, entretendo-se juntos, que desse uma nota de 1000 e a criança, não conhecendo o valor, depois de alguns momentos, a partisse em 1000 pedaços? Mas se em troca, primeiro o faz desejar, logo lhe faz conhecer o valor, depois o bem que lhe pode fazer essa nota de 1000 e logo o dá, aquele menino não o fará em pedaços, senão que irá guardá-lo sob chave, apreciando o dom e amando mais ao doador. Você elogiaria o homem que teve a habilidade de fazer conhecer o valor da nota ao pequeno menino? Se isto faz o homem, muito mais eu que dou meus dons com sabedoria, com justiça e com verdadeiro amor, eis então a necessidade das disposições, do conhecimento, do dom e da estima e do amor ao mesmo dom. Por isso, como precursor do dom de minha vontade, quero fazer a criatura é o dom, é o conhecimento dela. O conhecimento prepara o caminho. O conhecimento é como o contrato que quero fazer do dom que quero dar. E quanto mais conhecimento envia a alma, tanto mais é estimulada
a desejar o dom e a solicitar ao divino escritor que ponha a última assinatura, que o dom é seu e o possui. Então, o sinal de que quero fazer dom do meu querer nesses tempos é o conhecimento dele. Por isso, esteja atenta em não deixar escapar nada do que te manifesto sobre a minha vontade. Se queres que eu ponha a última assinatura do dom que suspiro dá às criaturas. Depois disto, minha pobre mente se perdia no querer supremo e fazia quanto mais podia por fazer todos os meus atos na divina vontade. Me sentia investida por uma luz suprema e meus pequenos atos, assim que saíam de mim, tomavam lugar naquela luz e se convertiam em luz, e eu não podia ver nem o ponto da luz no qual os tinha feito, nem onde encontrá-los. Só via que se haviam incorporado naquela luz interminável e não mais. E a mim me era impossível poder navegar em toda aquela luz inacessível. Está dentro de mim, sim, mas atravessá-la toda não era dado a minha pequenez. Enquanto eu estava nisso, meu amável Jesus se moveu dentro de mim e me disse: Minha filha, como é belo o agir da alma em minha vontade. Seu ato se une ao ato único de seu Criador, que não conhece sucessão de atos, porque a luz eterna não é divisível. E se pudesse dividir o que não pode ser, a parte dividida se tornaria trevas. Assim que o ato divino, sendo luz de todo o seu agir, forma um só ato. Por isso, a alma, a alma, operando na luz do meu querer, se une àquele ato único do seu Criador e toma lugar no âmbito da luz da eternidade. Por isso não pode vê-los, nem na parte da luz onde os tem feito, nem onde se encontra, porque a luz eterna de Deus para a criatura é intransponível. Não se pode abranger toda, mas tenha por certo que seu ato está naquela luz, que toma luz lugar no passado, no presente e no futuro. Olhe o sol, sendo ele imagem da sombra da luz divina, tem em parte esta propriedade. Suponha que você trabalhasse no ponto onde o sol expande sua luz solar. Você vê sua luz distante, sob, sobre e atrás de você, à direita e à esquerda. Por isso, se você quisesse ver qual é a parte da luz do sol que toda te circundava, você não a saberia encontrar nem distinguir. Você saberia apenas que a luz dele estava sobre você. Agora, aquela luz estava desde o primeiro instante em que foi criado o sol. Está e estará. E se seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, poderia encontrar sua parte de luz e a luz que te foi dada pelo sol para te fazer trabalhar? Claro que não, mas saberia que de você saiu um ato que se incorporou na luz do sol. Por isso digo que viver no querer supremo é a coisa maior, é o viver vida divina. O celestial Criador, quando vê a alma em sua vontade, toma em seus braços
e pondo-a em seu ventre, a faz operar com suas próprias mãos. E com aquela potência daquele fiat com o qual foram feitas todas as coisas, faz descer sobre a criatura todos os seus reflexos para lhe dar a semelhança de seu agir. Eis por que razão a obra da criatura se torna luz e se une àquele ato único do seu Criador e constitui glória eterna e louvor contínuo de seu Criador. Por isso, se atenta e faz com que o viver em meu querer seja para ti teu todo, a fim de que jamais possas descender de tua origem, isto é, do seio de teu Criador. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.